Meus cumprimentos ao professor Luchetti, Giovanni Luchetti, também ao professor Bacelar, ao professor Luca, que aqui também se encontra, ao colega Bruno, que foi um dos idealizadores desse encontro, que, na verdade, nasceu quando nós estávamos, no final de janeiro, início de fevereiro, em Fortaleza, para um evento que foi lá organizado pelo Bruno. Eu estava presente, o ministro Og também, e das conversas latidas surgiu a ideia de fazer esse evento aqui em Brasília para tratar, então, desses temas como a Operação Mãos Limpas, a formação de magistrados e tudo mais. Meus cumprimentos a todos que participam desse evento, advogados, servidores, procuradores, estudantes, enfim, a todos que aqui vieram prestigiar a realização desse evento que está sendo organizado pelo Centro de Estudos Judiciários, nosso SEG, do Conselho da Justiça Federal, com parceria também do Superior Tribunal de Justiça, da Infam, da AJUF e do Instituto Inovare como colaborador também. Eu vou falar basicamente e vou dar meu foco sobre a questão do próprio Centro de Estudos Judiciários, qual é o papel que exerce, enfim, qual é a atribuição que tem, principalmente na questão localizada na formação de juízes federais. Mas antes disso, eu só queria pontuar algumas coisas que eu anotei na palestra do professor Luchetti. Primeiramente, a questão da magistratura, do que significa magistratura na Itália, França e a diferença que nós temos no Brasil. O nosso modelo aqui adotado, nós temos uma divisão bem clara do que é magistratura, que envolve apenas os juízes, e o Ministério Público. Até pela forma de atuação, pela questão da independência, da imparcialidade, enfim, ficaria no nosso modelo muito complicado ser uma carreira única, uma forma de atuação em que o Ministério Público tem atribuições bem distintas do que tem os juízes que compõem, então, a magistratura nacional. Com relação à questão das universidades, aqui o Brasil hoje tem o maior número de advogados do mundo, né? Nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. É algo assim inimaginável em outros países a quantidade, sem considerar o número de bacharéis em direito que não conseguem aprovação no exame da ordem, que se nós não tivéssemos o exame da ordem após a conclusão do curso de Direito, nós teríamos um número significativamente alto, ou muito maior do que esse que nós já temos. Então, houve uma proliferação nos cursos de Direito muito antes da Operação Lava Jato, né, no Brasil. Pode ser que ainda aumente a partir disso, como a Operação Mãos Limpas levou a aumentar na Itália. Aqui não precisou disso, aqui já vinha anteriormente, então, a procura pelos cursos de Direito. As nossas faculdades, de certa forma, elas pensam na parte prática e tem o estágio prático durante o curso de graduação, ela já ocorre com bastante frequência, com uma condição para a conclusão do curso do Direito, os estágios, onde os estudantes normalmente fazem estágios no Poder Judiciário, fazem estágios em escritórios de advocacia, no Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, na própria AGU. Então, há, durante o próprio curso de graduação, esses convênios com a questão do próprio Poder Judiciário, Ministério Público e tudo mais, para que tenha essa parte prática. Então, nesse ponto, nós já temos nas nossas universidades bastante parte prática, já vem se buscando isso de uma forma já há bastante tempo. A questão da globalização do direito realmente é uma questão que se tem cada vez mais necessidade. Nós percebemos que, até agora, o novo Código de Processo Civil fala muito em cooperação internacional também para obtenção de provas e assim por diante. Então, a questão dos institutos jurídicos que estão sendo adotados no Brasil e que foram buscados muitas experiências internacionais. Então, realmente, nós temos essa necessidade. E no Brasil, tanto a formação de quem está na magistratura ou de quem está na área do direito, ela se faz uma necessidade
muito grande, porque a velocidade com que são alteradas as leis no nosso país é muito grande. Então, há uma produção legislativa absurda em todas as áreas. Eu atuo muito na área previdenciária e realmente é uma quantidade de normas que sai, quase que diariamente tem alguma norma alterando, seja no âmbito legislativo ou regulamentar. Então, exige um conhecimento e estudo permanente. Na área processual, nós tivemos agora, então, entrou em vigor dia 18 de março, um novo Código de Processo Civil, revogando o Código de 73, e que hoje o grande foco, inclusive, das nossas escolas de formação é tentar fazer cursos nesta área específica para que nossos magistrados estejam, então, preparados para aquilo que veio de novo, que são novidades e um código bastante amplo, não é um código enxuto, pelo contrário, bem detalhista, trazendo muitos institutos novos e que exigem formação. Então, há essa necessidade. Também gostaria de comentar, na verdade, nós não temos a questão com a universidade tal qual ocorre na Itália, no sentido de que, para o concurso da magistratura, como o professor Bacelar comentou, exige os 3 anos de prática forense para que faça o concurso, mas não se exige uma especialização, um curso de preparação para o ingresso da magistratura. Embora isso tenha sido uma prática, porque dificilmente alguém consegue uma aprovação em concurso público para juiz sem ter feito um curso de preparação. E nós temos vários cursos de preparação, destaco o das próprias associações de juízes nos estados, que têm suas próprias escolas, que não são escolas oficiais, que ministram cursos com titulação, inclusive, de especialistas, especialização em direito público, outra especialização, que tem o foco de preparar para que os advogados possam fazer esse concurso e ter essa aprovação. Mas não há essa obrigatoriedade. Então, as universidades, de uma forma geral, no Brasil, elas não estão trabalhando nessa formação prévia, nessa preparação prévia. Ingressando na magistratura, o curso de formação inicial, que é obrigatório ser feito antes de começar a atuar e ir para a jurisdição, são 480 horas como obrigatórias de curso de treinamento, elas estão restritas e estão sendo feitas exclusivamente pelas escolas, seja federal, do trabalho, da estadual, enfim, não há a universidade tornando como protagonistas desse curso, muito embora se traga para dentro desses cursos professores universitários para transferir, para dar a sua experiência e assim por diante. Na nossa formação, posteriormente, que é da formação inicial, a formação continuada, que os juízes também são obrigatórios a fazer, e veja que nós somos mais rigorosos. Durante o período de vitaliciamento, são 60 horas por ano obrigatório. Passado o vitaliciamento, são no mínimo 40 horas por ano que o juiz tem que fazer de curso de formação continuada para que ele possa concorrer à promoção por merecimento. Se ele não preenche esse requisito, em tese, ele não pode ser promovido. Então, nós temos uma exigência bastante grande, e não pode ser qualquer curso que ele faça, ou ele tem que fazer curso para que tenha valor para merecimento, cursos reconhecidos, que tenha passado pelo critério de credenciamento da Infam, que é a escola, então, nacional, a escola que tem cabe dar esse reconhecimento, para que ele tenha valor para efeito de merecimento, essas 40 horas. Então, nós temos uma estruturação que valoriza bastante e exige cada vez mais o juiz. Antigamente não era assim, isso começou um crescimento dessa formação mais rigorosa e mais sistêmica há alguns anos. O professor Bacelar é um dos idealizadores disso, que está na Infam desde o início, trabalhando e insistindo nessa questão da formação, e tem seguido. Pois bem, a questão, então, do quantitativo, que o senhor até comentou do filtro, até anotei aqui que tinha em torno de 12 mil candidatos por 300 vagas por ano, em média, na magistratura da Itália.
Nós temos um concurso agora para juiz federal, que tem a primeira prova nesse final de semana, no domingo, 1º de maio, que é da TRF da 4ª Região, e que o nosso presidente aqui da JUF, o Bochenek, também pertence, que vem da magistratura da 4ª Região. Teremos prova em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, as 3 capitais. Nós temos 7.000 candidatos para em torno de 30 vagas para este concurso. Então, o número de candidatos, quantitativamente, tem sido bastante elevado. Então, nós temos isso já em todos os concursos e, mesmo assim, como o professor Bacelar citou, nós temos em torno de 2.500 cargos não providos, porque não por falta de candidatos, mas porque nós temos uma prova que é muito rigorosa de ingresso e que tem uma dificuldade muito grande para que os candidatos sejam aprovados. Na verdade, hoje nós temos muitas universidades no nosso país de direito, mas a qualidade dos nossos cursos de direito, elas não são das melhores, infelizmente. Se proliferou cursos de direito e aí nós sentimos um primeiro impacto. Quando esses profissionais se formam bacharéis de direito, vão fazer exame da ordem, aproximadamente só 10% são aprovados. Então, já reflete isso. E quando se vai para efeito do concurso da magistratura, mesmo o Ministério Público, sobram vagas porque os candidatos ainda não têm um nível de formação que os concursos exigem. Então, nós temos uma grande realidade. Mas aonde entra, então, o nosso Centro de Estudos Judiciários e por que também esse interesse em fazer esse evento, fazer esse termo de cooperação? Nós temos, então, 5 tribunais regionais federais no nosso país, com 5 escolas de magistratura. Cada tribunal tem sua escola de magistratura. E o Centro de Estudos Judiciários, o SEJC, que é o integrante do Conselho da Justiça Federal, tem o papel de harmonizar essas escolas e estabelecer uma linha de atuação harmônica para, desde a realização dos concursos. Então, nós temos disciplinados, por resolução do próprio Conselho, desde os programas ou das disciplinas obrigatórias em cada etapa do concurso, definindo, então, conteúdos que serão cobrados nas provas para a magistratura federal. Por exemplo, o Bacelar citava há pouco, novamente voltando para o direito previdenciário. Na magistratura federal, quem for fazer concurso, é exigido direito previdenciário, porque em torno de quase 30% a 40% dos processos no âmbito da Justiça Federal é de natureza previdenciária. Na magistratura estadual, o direito previdenciário não é disciplina do concurso. Então, dentro dos concursos, então, há uma definição do programa de acordo com a linha ou com a demanda da competência, no caso da Justiça Federal, que é assim disciplinado. Então, o Conselho da Justiça Federal entra nisso, através do Centro de Estudos Judiciários, desde a definição desse programa. Depois, entra na questão da definição e também de uma linha da formação inicial. Embora disciplinada pela Enfam, carga horária mínima, algumas questões de conteúdo, o Conselho, através da especificidade da Justiça Federal, estabelece, dentro desse curso de formação, também conteúdos que entende necessários a serem observados. O Conselho da Justiça Federal também se preocupa com a formação de formadores para atuarem como professores, como formadores desses magistrados. Então, nós temos os cursos de formação que são ministrados e preparados pela Enfam, e o SEJ também tem desenvolvido os cursos de formação para seus juízes especificamente com esse objetivo. Então, nossas escolas assim, pode ser feito individualmente pelas escolas do tribunal, como também em parceria pelo SEJ. Então, no âmbito da formação inicial, nós temos rigorosamente cumprido. Os juízes federais não entram em jurisdição sem passar por essas 480 horas. E não são só teóricas, são teóricas e práticas. No aspecto teórico, nós não ficamos estudando mais questões de disciplina do concurso propriamente dito. Nós temos a linha de estudo de questões
que são importantes, como o professor Bacelar comentou, que vão desde a elaboração de decisões e sentenças, realizações de audiências, porque nós temos parte prática e teórica, mas incluído, então, processos que são atribuídos a esses juízes de informação para que acabem elaborando sentenças, decisões, realizem audiências nesses processos. Nós tratamos das relações interpessoais e interinstitucionais, que são importantes, deontologia da magistratura, ética, administração judiciária, e aqui incluindo, inclusive, gestão administrativa e de pessoas, porque hoje nós temos no juiz não só mais o juiz conhecedor do direito, mas o juiz gestor também, enquanto gestor de pessoas, enquanto gestor de processos e assim por diante. A capacitação em tecnologia da informação e da comunicação. Eu lhe dou o exemplo, professor, que nós temos, professor Luchetti, dá só um exemplo do TRF da 4ª Região. Os processos são 100% virtualizados, nós não temos processos físicos mais. Então, todo o processo que entra, essa operação que foi comentada, a operação da Lava Jato, por que a imprensa tem acesso a tudo? O processo é todo digital, é todo eletrônico, nós não temos nada no meio físico. E o processo que não tem sigilo. Então, é permitido o acesso e tudo que acontece está lá disponível. Todas as audiências feitas, elas são filmadas e gravadas, e a filmagem e gravagem vai para dentro do processo. Então, isso possibilita que o processo ele tenha um ganho na questão da transparência, tenha maior celeridade, os prazos, quando se abrem, as pessoas não precisam buscar processo, o advogado, o Ministério Público para se manifestar, as decisões são as intimações que se dão eletronicamente. Então, o processo eletrônico é uma realidade que o Brasil convive, começou por volta de 2003 ser desenvolvido para juizados especiais e foi tomando um corpo. Hoje nós temos em outros tribunais que também adotam, está um nível de que avanço sistemático em toda a justiça brasileira. Então, o magistrado hoje ele tem que ter conhecimento na parte de tecnologia da informação. É uma necessidade nova que essa tecnologia da informação ele não estudou na graduação, a ponto de conhecer o processo eletrônico. E nós temos, a nível nacional, um outro projeto, que é o PJE, que é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que pretende adotar um modelo único de processo eletrônico para toda a justiça brasileira. Um modelo único com as características para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Estadual, Federal e tudo mais, mas que num plano de trabalho de curto prazo ou médio prazo, toda a justiça brasileira terá um modelo de processo eletrônico único e será 100% virtualizado. Nós ainda não atingimos esse ideal em algumas regiões, outras já chegamos a esse ponto, mas é a nossa realidade. Então, do magistrado ter essa questão dessa formação. Outro ponto muito importante, que não há na graduação e que hoje se trabalha muito e com maior amplitude, é a questão da conciliação, das técnicas de conciliação e mediação. Aquilo que o professor Bacelar começava no início, que na graduação nós somos formados para brigar, a briga de galo. Na Itália deve ser da mesma forma também, né? É formado para ficar para o litígio, para a briga, e não para a conciliação, não para a mediação, não para a arbitragem. Então, nós temos agora, tentando mudar essa cultura no âmbito do nosso judiciário, no âmbito até mesmo da população, até mesmo com a conciliação e a mediação pré-processual, que está no novo Código de Processo Civil. Então, essa linha de formação, também ela é ministrada no curso inicial de formação e na formação continuada, e sendo hoje uma das principais metas do nosso judiciário, porque o senhor imagina quantos processos nós temos hoje tramitando na justiça brasileira? O senhor tem ideia, professor? Nós temos 100 milhões de processos. E se nós não chegamos ao ponto que não adianta mais repetir aquilo que nós já estamos fazendo.
criando novas varas, criando novos tribunais, aumentando o número de servidores e assim por diante. Nós temos que mudar a cultura do litígio para a cultura da conciliação, da adoção de outros métodos para a resolução dos conflitos. Então, isso faz parte da nossa formação, seja da inicial, seja da formação continuada, porque quem passa no concurso, ele não vem com essa cultura da universidade, ele vem com a cultura como o próprio Bacelar estabeleceu. Então, é esse papel da litigiosidade que tem que ser deixado de lado e que nós temos um grande desafio, diria que é um dos maiores desafios do nosso Código de Processo Civil para dar certo, para que favoreça isso. E, na verdade, a maioria dos magistrados que compõem a carreira hoje, na maioria deles, a cultura é do julgamento do litígio. Eles preferem, a maioria dos juízes preferem proferir uma sentença do que trabalhar para encontrar a solução dialogada, condução mediada entre as partes. Então, esse é um dos grandes desafios que nós passamos. E, afora isso, também nós tratamos muito da parte da psicologia judiciária, do impacto econômico e social das decisões judiciais. Hoje, para o senhor ter uma ideia, está na pauta do Supremo Tribunal Federal, e que se isso realmente for realmente o Supremo seguindo uma linha, está se discutindo dívidas dos estados com a União. E se essas dívidas forem adotado um cálculo sem capitalização que os estados estão buscando, representa um impacto financeiro para a União de mais de 400 bilhões. Se o Supremo tomar essa decisão, pode gerar o governo federal, que já está fragilizado, que está numa situação complicada de recursos, pode levar a uma situação ainda muito pior do que se encontra. A CPMF, que o governo federal queria criar, representa 30 bilhões por ano. Essa decisão do judiciário, se for tomada, pode representar 400 bilhões. Então, é muito trabalhado nos cursos de formação essa questão do impacto econômico das decisões, porque o poder que o juiz tem, às vezes ele não se dá conta, ele não percebe no momento que ele faz o concurso, ele não tem essa dimensão do que seja o impacto das suas decisões. E na medida em que ele percebe isso, ele tem que estar preparado, até mesmo na questão da ponderação das decisões que ele vai tomar, levando em consideração esse impacto. Então, tem se buscado essa linha de formação, que também não faz parte da nossa cultura de formação universitária, e é uma realidade que o juiz deve enfrentar. E também a última, que o próprio Bacelar comentou, a questão da comunicação social, é o relacionamento do juiz com a imprensa. O que o juiz pode falar, o que o juiz pode dizer? E no Brasil, hoje, isso está uma situação muito em voga. Qualquer jornalista que encontra o juiz já pega o microfone e já quer que ele dê sua opinião sobre o que está acontecendo lá em Curitiba, sobre o que ele acha sobre isso ou aquilo para publicar. Então, e em relação às suas decisões, da mesma forma. Então, o juiz tem que estar preparado para essa questão de relacionamento com a imprensa, de saber até que ponto ele deve externar seus posicionamentos, dar visibilidade às suas decisões, até que ponto ele deve se omitir. Então, nós vivemos numa sociedade que hoje o juiz é muito cobrado, e o juiz deve ter essa formação de saber se posicionar. Então, nesses aspectos, esses cursos de formação inicial e até mesmo em cursos de formação continuada, nós temos cursos específicos, inclusive, do relacionamento do juiz com a imprensa, para juízes antigos, não só para quem está entrando, porque essa é uma realidade e uma dificuldade que passam os juízes mais antigos também. Então, para já me encaminhando para o final, o que se percebe que a complexidade e as mudanças que estão ocorrendo de uma forma muito veloz exige cada vez uma formação nova dos juízes, cada vez mais capacidades, cada vez mais competências, e que nós trabalhamos muito nessa questão de competências nos cursos, que ele não precisava anteriormente. O grande massa de juízes mais antigos que estão na carreira, eles não tinham essa necessidade, eles não passaram por essa formação.
Mas, então, nós estamos no momento de dar uma formação nova, atualizada e contemporânea aos novos juízes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que buscar os juízes antigos para que venham para as escolas e façam esses cursos também de formação continuada, para que eles se sintam inseridos nessa nova realidade, com condições de enfrentar esses desafios novos que nós temos. Então, o trabalho das escolas, no nosso Centro de Estudos Judiciários, e que nós trabalhamos muito também com os cursos à distância, o famoso EAD, também na formação de juízes, também na formação de servidores, porque o Centro de Estudos Judiciários também trabalha a área de formação de servidores. Tudo congregando com os tribunais, para que a gente melhore a qualificação e a gente consiga, através da formação e da boa qualificação, melhorar a nossa justiça, com valores novos, com desenvolvimento de competências atuais, para que sejamos preparados, porque a cobrança que vem da sociedade, da imprensa e de todos os setores do judiciário é cada vez maior. Nós somos cada vez mais exigidos, e o juiz, se ele não se preparar, ele vai ficar numa situação difícil de atuação, difícil de enfrentar esses desafios. Ele não tem como não estudar um novo Código de Processo Civil, ele não tem como não querer marcar audiência de conciliação ou mediação, porque agora é obrigatória. Então, ele tem que se inserir nessa nova realidade, e ele tem que ter formação para isso. Então, esse papel é fundamental. E, por último, com relação às universidades também, os tribunais têm incentivado, além desses termos de cooperação, para fazer cursos com outras universidades, a que os juízes façam mestrados, doutorados. Então, isso, as universidades são grandes parceiras. Lá em Santa Catarina, que o senhor citou o convênio com a Academia Judicial de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o tribunal do Brasil que tem o maior número de mestres e doutores do Brasil. E sabe por quê? Porque tem um convênio com a universidade, que é a Univale, no sentido de formar turmas exclusivas para a realização de mestrado e doutorado. Então, atingiu esse nível de excelência, por quê? Pelo convênio com a universidade. Então, seriam essas contribuições para o nosso debate, e agradeço a oportunidade.